Então, na semana passada, na nossa última aula da semana passada, nós discutimos a primeira etapa, vamos dizer assim, da fotossíntese, tá? Que foram as reações que dependem da energia luminosa. E hoje a gente vai partir, então, para a finalização da fotossíntese, discutindo um pouco essa segunda etapa, que é a etapa de fixação do gás carbônico. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, queiram perguntar, vão perguntando e a gente vai discutindo ao longo da aula. Tá? Então, só para relembrar rapidamente, na aula passada nós comentamos que a fotossíntese ela pode ser dividida em duas etapas. Apesar de ela ser um evento contínuo, um processo contínuo, do ponto de vista didático, nós podemos dividir ela em duas etapas. Uma etapa dependente da energia luminosa, que serve basicamente, né, para sintetizar NADPH e ATP. Né? Então, toda energia luminosa, toda energia de fótons que são absorvidas, pela planta, essa energia é convertida, então, em energia química. O que seria essa energia química? Ela é utilizada para sintetizar alguns compostos. E esses compostos, então, é o NADPH e o ATP. Tá? Esses dois compostos aqui, o NADPH e o ATP, eles vão ser utilizados, então, pela segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa de fixação do CO2, também conhecido como ciclo de Calvin. Tá? Para alguns, vocês podem ter visto com esse nome. E tanto o NADPH quanto o ATP, então, são utilizados, tá? Como fonte de energia e como fonte de hidrogênio e elétrons, tá? Para fixar o CO2 e converter ele até glicose. Tá? Então, são essas duas etapas que compõem a fotossíntese. De brinde, obviamente, né? Para repor esses elétrons removidos, então, daqueles fotossistemas que nós comentamos na aula passada, na etapa dependente de luz, ocorre a hidrólise da água, tá? E a liberação, então, do gás oxigênio. Tá? Mas isso é como se fosse um plus, né? Um brinde, né? Nessa primeira etapa aqui da fotossíntese. Então, o que é importante fixar dessa primeira etapa que nós discutimos semana passada, que toda energia luminosa, toda energia absorvida dos fótons de luz, tá? São utilizadas, né? Essa energia ela é utilizada para síntese de NADPH e ATP. E essas duas moléculas, então, vão ser utilizadas na segunda etapa, que é a etapa de fixação do CO2, para converter o CO2 à glicose. Tá? Muito bem. Tá? Rapidamente, então, só relembrando essa etapa que nós discutimos na aula passada, aqui nós temos, então, um cloroplasto, tá? Que está desenhado aqui de forma esquemática, e aqui está desenhado apenas um grânulo, tá? Um disquinho daqueles que nós discutimos na aula passada, tá? Formado aqui pela membrana tilacoide. E aqui estão representados, então, o fotossistema 2, tá? O sistema aqui, citocromo B6F, plastoquinona e plastocianina, o fotossistema 1, e aqui a NADPH redutase. Então, todo o sistema, né, de fluxo, de transporte, né, de elétrons está representado aqui na figura, e aqui nesse outro lado aqui a ATP sintase. Então, só para relembrar rapidamente, né, os fótons de luz aqui incidem nos dois fotossistemas, no fotossistema 2 e no fotossistema 1, geram, então, um fluxo de elétrons, né, iniciando lá no fotossistema 2, passando aqui pelo complexo do citocromo B6F, sendo transferido para o fotossistema 1 e chegando até o final aqui na NADPH redutase. Tá? Essa enzima aqui, essa última enzima, vai transformar, então, uma molécula de NADP e hidrogênio, tá, e próton, em NADPH. Para isso, ela precisa desses elétrons. Por isso, então, desse fluxo de elétrons aqui. Tá? Então, durante esse processo todo aqui, esse fluxo de elétrons é gerado justamente para esta última enzima aqui conseguir sintetizar esse NADPH.
Tá? Esta coenzima, se vocês lembrarem lá da aula de enzimas, tá? Eu comentei para vocês que o NADPH é uma coenzima. Tá? E o que esse NADPH, por ser uma coenzima, ele tem como função transportar, né, esses hidrogênios aqui. Tá? Esses hidrogênios e esses elétrons, tá? Que estão sendo gerados aqui nessa primeira etapa da fotossíntese. Por consequência desse fluxo de elétrons, iniciados aqui no fotossistema 2, quando esses elétrons passam aqui pelo complexo do citocromo B6F, tá? Eles geram, então, um transporte de prótons para o interior aqui do nosso grano, né? Para o lúmen do grano, né? Para o lúmen ali da membrana tilacoide. Isso vai causar, então, um grande acúmulo de prótons aqui dentro, né? Uma grande quantidade de H+, e esse próton vai retornar para o estroma aqui do cloroplasto através da ATP sintase. Uma vez retornando para o estroma, tá? Essa energia gerada aqui por esse fluxo de hidrogênios, por esse fluxo de prótons, vai ser utilizada então pela ATP sintase para converter uma molécula de ADP e um fosfato inorgânico numa molécula de ATP. Tá? Então, esse seria basicamente o resumão bem geral dessa primeira etapa da fotossíntese, né? Dessa etapa dependente da energia luminosa. Então, todos esses processos que nós comentamos aqui ocorrem com um único objetivo: sintetizar NADPH e sintetizar ATP. Por quê? Por que há essa necessidade de síntese dessas duas moléculas? Né? Porque a próxima etapa da fotossíntese, conhecida como ciclo de Calvin, tá? Ou reações de fixação do CO2, vai utilizar essas moléculas aqui, vai utilizar esse NADPH e este ATP para conseguir converter este CO2 em glicose. E esse processo metabólico, essa rota metabólica, se chama ciclo, porque ela ocorre na forma de um círculo. Tá? Então, esse NADPH e esse ATP vão ser utilizados em 3 pontos aqui deste ciclo para conseguir, então, converter CO2 em glicose. Tá? Então, essa etapa, essa segunda etapa, que são as reações de fixação do CO2, vão acontecer todas elas, gente, no estroma do cloroplasto, tá? Na parte de fora do grano, tá? Naquela parte externa do grano. Tá? Não vão acontecer no grano, como ocorre aqui na primeira etapa. Tá? Tudo vai acontecer no estroma, como se fosse o citoplasma do cloroplasto. Tá? Todas as etapas de fixação do CO2 vão acontecer aqui dentro do estroma. Tá? E a glicose, então, vai ser sintetizada aqui. Tá? Vai ser sintetizada aqui. Esta etapa de fixação do CO2 é conhecida, então, tá, como ciclo de Calvin, tá, em homenagem ao pesquisador, ao Melvin Calvin, que foi o seu grande descobridor, foi o que descreveu esse ciclo e relatou como tudo acontece tá, aqui no estroma do cloroplasto. Tá. Essas moléculas sintetizadas aqui na primeira etapa da fotossíntese, elas vão ser reconvertidas novamente, o ATP vai ser reconvertido em ADP e PI, e o NADPH vai ser reconvertido em NADP, tá? E vão retornar de novo para a primeira etapa aqui da fotossíntese, para novamente serem reconvertidos a NADPH e a ATP. Tá? Então, por isso que a fotossíntese a gente poderia dizer que é quase que um ciclo, tá? Porque as moléculas sintetizadas numa etapa da fotossíntese migram até a outra etapa e são reconvertidas nas suas moléculas de origem. E aí retornam para a primeira etapa para serem reconvertidas novamente, e isso fica ininterruptamente. Tá? Ou seja, o produto final mesmo da fotossíntese é a conversão de CO2 até glicose. Tá? Tranquilo até aí? Beleza? Só dando uma recapituladazinha. Tá? Então, como é que acontece este ciclo de Calvin? Como é que se processa essa segunda etapa da fotossíntese? Tá? O ciclo de Calvin ele ocorre dá para a gente dividir ele em 3 etapas para se estudar. Tá?
Essas 3 etapas, elas têm características bastante particulares. A primeira etapa é justamente quando ocorre a fixação do CO2. O que quer dizer isso, gente? Fixação do CO2. É quando o gás carbônico ele é convertido numa molécula química, que não pode mais sair de dentro do cloroplasto. Tá? Ele não é mais um gás difusível, tá? Como era antes na forma de CO2. Por isso que a gente chama isso de fixação, porque ele fica fixo dentro do cloroplasto, ele não consegue sair mais. Tá? E essa etapa de fixação do CO2 é catalisada por uma enzima. Vocês já devem ter ouvido falar no nome dela, chamada de rubisco, tá? Ou ribulose 5-bifosfato carboxilase. Tá? Esse é o nome ribulose 5-bifosfato carboxilase. Por isso que o nome dela, né, é uma abreviação, é uma junção de cada um desses nomes, nós chamamos de rubisco. Tá? O que essa enzima faz? Essa enzima, então, vai fazer a seguinte reação. Ela vai pegar um carboidrato que já existe dentro da planta, dentro do cloroplasto, chamado de ribulose 1,5-bifosfato, tá? E vai reagir esse carboidrato aqui com o CO2. Tá? Vão ser 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato e 3 moléculas de CO2. Tá? Essas 3 moléculas de ribulose vão entrar no sítio catalítico dessa enzima, junto com 3 moléculas de CO2. Tá? E todas essas moléculas junto aqui vão sofrer uma série de reações químicas, tá? Dentro desse sítio catalítico dessa enzima. Tá? Que reações vão ser essas? Tá? Se nós contarmos aqui, ó, nós temos 3 moléculas de 5 carbonos cada uma. Tá? Então, a ribulose aqui tem 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Tá? Como eu tenho 3 moléculas aqui, 3 vezes 5, 15 carbonos. Tá? Então, eu tenho 15 carbonos das 3 ribuloses e mais 3 carbonos aqui do CO2. Então, totalizando 18 carbonos. Tá? Todos esses carbonos vão ser rearranjados dentro do sítio catalítico da rubisco, tá? E vão ser convertidos em 6 moléculas aqui de 3 carbonos cada uma. Tá? Vão sofrer várias reações químicas, tá? Essas 3 ribuloses e esses 3 CO2 vão sofrer várias reações químicas dentro dos sítios catalíticos da ribulose, são vários sítios catalíticos, tá? E vão ser convertidos no final em 3 moléculas, em 6 moléculas de 3 carbonos, tá? Que se chamam, então, 3-fosfoglicerato. Tá? Ficou claro isso, gente? Não sei se vocês conseguiram compreender. A ribulose é uma enzima gigante, muito grande, que eu já vou mostrar para vocês a estrutura dela. Tá? E ela vai entrar no sítio catalítico dela 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, que cada molécula tem 5 carbonos, então totaliza 15 carbonos. Vai entrar junto com essas ribuloses 3 moléculas de CO2. Então são 15 carbonos mais 3 carbonos dos 3 CO2 aqui, totalizam 18. Todos esses carbonos vão ser rearranjados entre si, tá? E vão resultar em 6 moléculas de 3 carbonos. Continua sendo os mesmos 8, desculpa, 8 não, 18 carbonos. Tá? Só que eles foram todos rearranjados, produzindo um carboidrato aqui bem simples de 3 carbonos, que nós chamamos de 3-fosfoglicerato. Tá? Ficou claro isso? Conseguiram entender? Uns minutinhos aqui para o pessoal responder. Tá, beleza, tá? Então a matemática é bem simples, né? São 3 moléculas de 5 mais 3 gás carbônicos, totalizando 18 carbonos, que vão ser rearranjados dentro dos vários sítios catalíticos que a rubisco possui, formando então 6 moléculas de 3 carbonos. Tá?
Essas reações aqui todas, tá, configuram, então, esse primeiro estágio, tá, do ciclo de Calvin, que é justamente a fixação do CO2. Tá? O carbono do CO2 é uma dessas carboxilas aqui. Ó, tá? Então, aqui, uma dessas carboxilas é dos carbonos do CO2. Tá? Então, ele fica fixo agora. Tá? Essa carboxila do CO2 aqui fica fixo, tá, nessa molécula química que está dentro do cloroplasto. Tá? A próxima etapa agora, então, tá? Aqui só a quantidade de moléculas aqui para destacar. Tá? E aqui a enzima que faz isso, a rubisco. Eu já vou mostrar para vocês, né, a estrutura química dela. A próxima etapa, então, consiste, então, em reduzir essas moléculas aqui de 3-fosfoglicerato. O que significa reduzir ela? Tá? Doar elétrons para essa molécula. Essa molécula tem que ganhar elétrons. Tá? Se vocês lembrarem da primeira etapa da fotossíntese, tem uma coenzima que foi produzida ali na primeira etapa que está carregando elétrons. Hidrogênios e elétrons, na verdade. Tá? Que são os NADPHs. Tá? Então, nessa próxima etapa aqui, nós vamos utilizar os NADPHs produzidos na primeira etapa da fotossíntese. Mas para que essa redução aqui aconteça, nós vamos precisar de energia também. E aí quem vai fornecer energia vão ser os ATPs, também sintetizados na primeira etapa da fotossíntese. Tá? Então, esta segunda parte aqui, esse segundo estágio do ciclo de Calvin, consiste, então, em utilizar a energia do ATP e utilizar os elétrons do NADPH para converter essas seis moléculas aqui de 3-fosfoglicerato em 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Tá? E aí, se vocês se atentarem para alguns detalhes pequenos, tá? Mas se vocês olharem, esta carboxila aqui do 3-fosfoglicerato, ela foi convertida agora aqui numa hidroxila, num OH. Esse hidrogênio aqui era o hidrogênio que estava aqui no NADPH. Tá? Ele foi doado para cá. Tá? Ele foi doado um hidrogênio e os elétrons, então, para fazer essa ligação química aqui. Tá? Então, essa molécula aqui, ela está reduzida agora em relação a essa, porque ela ganhou 2 elétrons. Tá? Ganhou 2 elétrons que estavam nessa ligação química aqui. Tá? Só que para isso aqui acontecer, nós vamos precisar de energia. E essa energia, então, é doada, é fornecida pelo ATP. Tá? Como são 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, gerando 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, nós vamos precisar de 6 ATPs, porque é um ATP para cada fosfoglicerato, e 6 NADPHs, tá? Porque é um NADPH para cada 3-fosfoglicerato. Tá? Então, nós vamos ter aqui 6 ATPs sendo consumidos, liberados, então, 6 ADPs, 6 NADPHs, liberando 6 NADP, tá? E aqui estão os fosfatos, ó, do ATP aqui, são liberados aqui, depois do NADPH, tá? Formando, então, 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Continuamos com os mesmos 18 carbonos, observem isso. Tá? Continuamos com uma molécula de 3 carbonos, com um carboidrato aqui de 3 carbonos, né? 6 moléculas desse carboidrato. Continuamos com 18 carbonos, então. Tá? E aí que entra agora o grande objetivo da fotossíntese. Tá? Uma molécula desses gliceraldeídos 3-fosfato vai ser desviada. Ela vai sair fora deste ciclo. Uma molécula só. Tá? Então, 3 carbonos vão embora, tá? Que é o que essa setinha aqui está mostrando. Tá? Então, um gliceraldeído 3-fosfato vai sair dessa rota. Os outros 5 vão ficar. Tá? Os outros 5 vão ficar. Por que os outros 5 vão ficar, gente? Porque a terceira etapa do ciclo de Krebs, consiste em ressintetizar
todas essas ribuloses aqui que foram utilizadas no início. Tá? Então, a terceira etapa, tá, consiste justamente na regeneração dessas ribuloses necessárias aqui para o início do ciclo de Calvin. Tá? Por isso, então, que nós vamos precisar de 5 moléculas aqui de gliceraldeído 3-fosfato. Se cada uma tem 3 carbonos, eu vou precisar de 15 carbonos aqui para regenerar essas ribuloses todas aqui. Tá? E essa última etapa, então, do ciclo de Calvin tem exatamente esse objetivo. Tá? Utilizando energia do ATP, novamente aqui o ATP fornecendo energia, tá? Essas 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato vão ser novamente rearranjadas, esses carbonos vão ser recombinados, tá? São várias reações químicas aqui, muitas delas, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, são 17 reações químicas que acontecem nessas setinhas aqui que vocês estão vendo, necessárias então para regenerar essas ribuloses aqui. Então, os 15 carbonos aqui que sobraram, né, as 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, vão reagir entre si e vão regenerar as 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato. E o ciclo, então, se inicia novamente. Tá pronto para dar mais uma volta. Tá? Beleza? Uma perguntinha para vocês pensarem, então. Tá? Esses 3 carbonos do CO2 aqui, no final das contas, foram parar onde, então? Aonde que estão esses 3 carbonos aqui? Aonde que foram parar esses 3 carbonos aqui no final das contas? Vamos ver. Esperar uns segundinhos aí para o pessoal se responder. Ó, o Vitor, a Laura. A Laura comentou: meu cérebro tá off. É o pós-carnaval, né, Laura? Isso acontece frequentemente. Brincadeira à parte. Brincadeira. Eu tava comentando com vocês antes que nas aulas, quando eram aulas presenciais, na verdade a gente não tinha cérebros em off, nós tínhamos alunos em off no pós-carnaval, que não apareciam para aula, eles tinham saído fora da área de cobertura, em algum lugar eles estavam, mas fora da área de cobertura, com certeza. Tá? Então, mas o Vitor respondeu ali, tá? Esses 3 carbonos aqui, gente, esses 3 CO2 aqui, eles saíram aqui, ó, nessa molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Toda essa rota aqui, todo esse ciclo aconteceu, tá? Esse ciclo de Calvin acontece com um único objetivo: pegar 3 moléculas de CO2, tá? E juntar esses 3 CO2 e formar esse primeiro carboidrato aqui, um carboidrato extremamente simples, né, de 3 carbonos. Tá? Então, esses 3 carbonos do CO2 estão aqui, ó, neste carbono aqui, neste carbono aqui, neste carbono aqui, que saiu. Né? Uma dessas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato saiu do ciclo, foi embora, tá? Foi deslocado. Sobraram apenas 5 aqui, que serviram para regenerar a ribulose, ou as ribuloses 1,5-bifosfato. Então, esse CO2 aqui, ele saiu aqui na forma, né, de gliceraldeído 3-fosfato. Foi deslocado. Tá? Ele saiu fora do ciclo de Calvin. Tá? Entenderam? Sim? Ficou claro isso? Até para digitar, vocês estão lento hoje, galera. Então tá, beleza. Então tá, perfeito. Então, guardem essa informação, tá? É isso aí, Laura. Por isso que é bom, né? A gravação nos auxilia nesse ponto, né? De poder reassistir depois, tá?
O problema é que vocês vão reassistir até as piadinhas sem graça também, né? Então, mas não dá para editar as piadinhas. Então, olha só, gravem essa informação aqui, tá? Então, essas três moléculas de CO2 aqui, que foram fixadas aqui no ciclo de Calvin, elas saem aqui na forma de uma molécula de gliceraldeído transfosfato, tá? Muito bem. Esse ciclo de Calvin ele só acontece, gente, porque os seres fotossintetizantes têm esta enzima aqui, a rubisco, sendo expressa nas suas células. Tá? Os seres que não fazem fotossíntese não têm a rubisco expressa nas suas células. É a única enzima que a gente conhece capaz de transformar CO2 em carboidrato diretamente, de forma direta, é a rubisco. Tá? É esta enzima aqui, a rubisco, que está presente só nos seres fotossintetizantes. Tá? Abrindo um parênteses aqui, vocês já ouviram falar de um projeto há muito tempo atrás, iniciado pela NASA, de produção de carboidrato e proteína a partir de CO2? Não sei se vocês já ouviram isso pela internet ou alguma coisa assim. Não? A questão começou a partir de um problema que a NASA tinha. Tá? A ideia, depois que a NASA conseguiu levar, é carne sintética. Exatamente isso, Reinaldo. Carne sintética. Esse é o termo. Tá? A NASA, depois que chegou à Lua, a ideia deles era fazer uma missão tripulada até Marte. Tá? Só que a distância até Marte é muito maior. Tá? Isso, já vou comentar isso, Reinaldo. Israel, se eu não estou enganado, é Israel e Finlândia. Finlândia ou Noruega? Eu não me lembro qual dos dois desses dois países, né, da Escandinávia que estão produzindo também junto com Israel. Tá? E aí, na questão da NASA, o problema é que a viagem tripulada até Marte, ela demora muito tempo. Tá? E aí teria que levar muitos suprimentos, muitos alimentos, né, para poder manter os astronautas vivos. E aí começou toda uma pesquisa de como é que a gente pode utilizar o CO2, né, que está sendo produzido dentro da nave espacial, né, e transformar isso em carboidratos e, posteriormente, em aminoácidos. Tá? E só que essa pesquisa acabou ficando abandonada por um tempo, e agora, nos últimos 10 anos, ela foi resgatada por algumas empresas. Tem uma empresa israelense e tem uma outra empresa que eu não me lembro se era da Finlândia ou da Noruega, não me lembro exatamente isso. Tá? E o que essas empresas fizeram? Elas produziram linhagens de bactérias transgênicas, contendo esta enzima aqui, a rubisco. Mas não só a rubisco, outras enzimas também, de outras vias metabólicas. Tá? Só que a rubisco é o ponto de partida. Por quê? Porque a rubisco é a enzima que transforma CO2 numa molécula orgânica, tá? Numa molécula de 3 carbonos, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, a rubisco foi o ponto de partida de toda essa pesquisa para desenvolver o que eles chamam de carne sintética. Tá? Então, as bactérias que foram produzidas. Boa pergunta, Vitor. Não, a Rubisco não participa das 3 etapas. A Rubisco participa da etapa 1 e da etapa 2. Tá? Então, a Rubisco ela é importante só nessas 2 etapas aqui, nesses 3 estágios, nesses 2 estágios, desculpa, do ciclo de Calvin. O terceiro estágio aqui, que é a regeneração das ribuloses, são outras 19 enzimas que participam, mas são outras enzimas. Tá?
todas essas enzimas também estão presentes, né, nessas bactérias modificadas que essas empresas geraram. Tá? Então se faz um grande reator, tá? Um grande reator químico contendo essas diferentes espécies de bactérias, aonde cada uma das bactérias vai desempenhar uma etapa nessa via de síntese. Tá? Então vão ter bactérias que vão ser fixadoras do CO2, que vão conter rubisco e vão fazer a produção, né, de gliceraldeído 3-fosfato. Vão ter um outro segundo grupo de bactérias que vai pegar esse gliceraldeído 3-fosfato e vai converter em outros produtos, tá, em outros carboidratos, e terceiro grupo que vai transformar esses carboidratos em aminoácidos. Tá? E aí, tendo aminoácidos, nós vamos ter proteína. Tá? E aí sai literalmente um caldo, né, desse reator químico contendo, então, essa sopa toda, né, de micro-organismos e dessas moléculas todas, carboidratos e aminoácidos. Eu não lembro agora a proporção, mas era algo em torno assim de 30, 40% de carboidrato e 50 a 60% de proteína. Né? Não lembro de cabeça exatamente assim a composição, né? Mas é um teor proteico extremamente alto, extremamente alto. Ah, então já tem bastante resultados nessa linha, tá? E países que mais investem, né, nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de pesquisa, são geralmente países que não são que nem o Brasil, né, que tem uma grande extensão de terra e que podem cultivar proteína de origem animal. Tá? Vamos ver o que o Reinaldo colocou aqui. Ah, com certeza, Reinaldo. Com certeza, com certeza. Ah, esse tipo de tecnologia vai ter um impacto gigantesco quando começar a se tornar algo mais amplo, né? Onde outros países consigam deter essa tecnologia ou que venham a comprar ela daqui a pouco, né, de Israel, enfim, da Noruega ou da Finlândia, não me lembro exatamente qual desses dois países, mas com certeza isso vai ter um impacto na cadeia produtiva muito grande, muito grande. Acredito eu que a carne de origem animal, a proteína de origem animal, vai continuar sendo consumida, tá? Mas vai ter, com certeza, esse segundo nicho aí de produção que vai acabar impactando, tá? Totalmente, o impacto seria muito grande, tá? Só que aí tem um detalhe bem interessante, né, gente? Que, infelizmente, o nosso país ainda não se deu conta. Se essa tecnologia existe, se essa tecnologia está sendo desenvolvida, e nós somos um país, o maior país, né, com maior produção de proteína animal do mundo, nós seríamos o primeiro a ser impactado diretamente. Tá? Então, digamos assim, nós teríamos que estar à frente desse tipo de pesquisa. Tá? As nossas instituições, os nossos institutos, as nossas empresas deveriam estar à frente desse tipo de pesquisa, porque com certeza nós seremos um dos países mais impactados. Tá? Ah, com certeza, Laura. A gente não se dá conta de um monte de coisas. Tá? Infelizmente, nós somos um país que compra tecnologia e que investe pouco em produção, né, de conhecimento e em geração de tecnologia. Tá? E nesse ponto, claro que assim, a gente cresceu muito nos últimos anos, nas últimas décadas, vamos botar assim, aí 40, 50, 60 anos, assim, nos últimos 60 anos, nós crescemos muito, tá? Mas produzimos pouca tecnologia, tá? Produzimos pouco conhecimento, muita coisa a gente traz de fora, tá? E aí a gente passa a ser um país comprador de tecnologia e não gerador de tecnologia. Tá? Então, e nós temos realmente, com certeza, ativos imensos, tá? No nosso país. Tá? A Amazônia é um exemplo. Tá? Com certeza. A minha opinião é essa, ainda continuamos sendo colônia. Tá? Continuamos sendo colônia, né? Infelizmente. Tá? E teríamos todas as condições do mundo
de sermos um país potência, né, em produção não só de matéria-prima, mas de tecnologia também e produtos, né, manufaturados, né? Mas, enfim, tá? Ainda temos esse problema do investimento. Tá? Mas, aos poucos, eu acho que a gente pode ir mudando essa consciência, tá? Trazendo isso cada vez mais para o dia a dia. Tá? Muito bem. Até aí, tudo beleza, gente? Tá? E acho que até, agora, não querendo colocar responsabilidade sobre vocês, mas vocês, tá, são uma geração que no futuro podem muito bem vir a ser, né, os empresários, os geradores de tecnologia, enfim, tá, que tanto o nosso país necessita. Tá? Então, o grande problema é falta de investimento. Tá? Não é nem um investimento público, mas é um investimento privado também. Tá? Uh, porque vamos pegar um exemplo simples, assim, né? Que eu sempre uso o exemplo da enzima lactase, tá? Que hoje é utilizada para a produção do leite sem lactose. Tá? Os pesquisadores que desenvolveram, desenvolveram não, mas que isolaram um tipo de enzima resistente ao calor, enfim, que pudesse ser usado em larga escala, são brasileiros. Só que aqui eles não tinham nenhuma empresa ou não tinham, né, onde buscar financiamento, a não ser, claro, os bancos públicos, tipo BNDES, BRDE, né, Badesul, esses bancos que investem nesse tipo de coisa. Mas aí o que eles fizeram? Foram embora, foram para os Estados Unidos, montaram uma empresa, né, abriram capital na Bolsa de Valores, arrecadaram alguns milhares de dólares, né, para investimento inicial e depois de 4, 5, 6 anos de pesquisa, desenvolveram então, né, a lactase que nós compramos hoje, tanto como medicamento para pessoas que têm intolerância à lactose, quanto para colocar no leite e produzir derivados do leite sem lactose. Tá? Então, falta essa ideia de investidor privado mesmo, tá? De ter confiança no brasileiro, de ter confiança na capacidade que nós temos, no conhecimento que nós temos, tá? Porque muitas vezes a gente sai do Brasil e vai para fora e faz acontecer lá fora, tá? Sendo que é possível fazer acontecer aqui, desde que tenha o investimento, obviamente. Tá? Muito bem. Então, depois de um discurso todo, né, emocionado, inflamado aqui, né, em defesa, né, do nosso conhecimento, vamos seguir então na nossa fotossíntese aqui. Tá? Beleza. Entenderam então, gente? Ficou claro isso? Então, esses três estágios são os três estágios que compõem o ciclo de Calvin. O que é importante vocês entenderem, compreenderem desse ciclo de Calvin, né, desses três estágios? Que nós temos um primeiro estágio aqui, que é o estágio de fixação do CO2, que é realizado e catalisado por esta enzima aqui, pela rubisco, tá? Aonde esse CO2, então, é convertido numa molécula orgânica, tá? De 3 carbonos. Essa molécula orgânica, então, ela é reduzida a partir, né, das coenzimas e do ATP sintetizados na primeira etapa da fotossíntese, tá? E dessas moléculas de 3 carbonos aqui, desse carboidrato de 3 carbonos aqui, uma delas sai do ciclo, né, carregando os 3 CO2 que entraram aqui no início, e 5 delas retornam ao ponto de partida para regenerar as ribuloses, né, um 5-bifosfato, necessárias aqui para manter esse ciclo acontecendo. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta agora, assim, bem curiosidade, a título, né, de curiosidade matemática. Quantas moléculas aqui de gliceraldeído 3-fosfato, ou, né, perguntando de outra maneira, quantas moléculas de CO2 aqui poderiam ser fixadas pela rubisco utilizando apenas 3 ribuloses, um 5-bifosfato? Pense isso ao longo do dia, ao longo do período de luz, do fotoperíodo da planta. Tá? Desde que o sol amanhece
até a hora que o Sol se põe. Tá? Quantas moléculas de CO2 poderiam ser fixadas se tivesse dentro do cloroplasto apenas 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato? Eu gostei hoje de fazer perguntinha de matemática para vocês, né? E aí, gente? Na opinião de vocês, assim. A Laura, vou me abster. E aí, o resto do pessoal aí? Mariana, Vitor, Rafaela, Júlias, Luiz Henrique, Arthur, Reinaldo, Bernardo. Imagine a seguinte condição, tá? O Vitor respondeu, acho que só 3 de cada vez. Tá? Exatamente, Vitor. 3 de cada vez. Tá? Por quê? Porque eu só tenho 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato. Mas ao longo do dia, tá? Eu poderia fixar milhares de CO2. Tá? Basta esse ciclo aqui voltar ao ponto de início. Tá? Basta eu regenerar as ribuloses aqui, que eu começo tudo de novo. E aí fixo mais 3. Então é 3 moléculas de CO2 por vez. Tá? 3 moléculas de CO2 por volta no ciclo. Tá? Então, a cada volta que esse ciclo dá, 3 moléculas de CO2 são fixadas na forma aqui de um carboidrato de 3 carbonos. Tá? Deixa eu fazer uma outra pergunta, Mariana, para ti. Por que tu chegaste a essa conclusão de 4 na tua soma? Só por curiosidade. Por que tu chegaste a 4 ali, Mariana? Ah, entendi. Tá. Não, perfeito. Tá. Entendi a tua resposta. Mas, não, na verdade não. Vão ser as 3 para cada volta que esse ciclo der. Tá? Então, são 3 moléculas de CO2 formando um gliceraldeído 3-fosfato que vai sair aqui do ciclo para cada volta que ele dá. Tá? Beleza. Até aí tudo beleza. Tá, durante o dia do fotoperíodo, né, aquela coisa legal ali, a planta está exposta à radiação luminosa, está fixando o CO2 e sintetizando um monte de gliceraldeído 3-fosfato. Só tem um detalhe bem importante, gente. Esta enzima, a rubisco, tá, ela tem um problema. Ela tem uma baixa eficiência na fixação de CO2. Tá? Se nós pegarmos e estudarmos a rubisco dentro de um tubo de ensaio, colocarmos ali CO2 para ela, né, na de pH, ATP, nós vamos ver que ela consegue fixar, em média, 3 moléculas de CO2 a cada minuto. Tá? Isso é muito ruim para a planta. Tá? Isso é muito ruim para a planta. Por quê? Porque para a planta poder ter uma fotossíntese eficiente, ela teria que ter uma quantidade de rubisco gigantesca dentro do cloroplasto. Tá? Teria que ter muitas moléculas dessa enzima aqui para poder conseguir fixar uma grande quantidade de CO2, já que a rubisco tem esse probleminha aqui de ter uma baixa eficiência. Tá? Ela consegue fixar só 3 moléculas de CO2 por minuto. Tá? E por que ela tem essa baixa eficiência? Pelo seguinte, tá? Pelo seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Aqui está a molécula de rubisco, tá? Eu vou trocar aqui, vou abrir o outro programa, aquele, para nós vermos a molécula como um todo, tá? Deixa eu ver aqui. Vou abrir o Paimol aqui para a gente poder visualizar. Ela é um pouquinho pesada mesmo, porque é uma proteína gigante, mais ou menos do mesmo tamanho que os fotossistemas que eu mostrei para vocês. Tá? Deixa eu tirar aqui a superfície. Tá? Olhem aqui, ó.
Aqui está a molécula de rubisco. Cada corzinha diferente aqui é uma subunidade da proteína. Tá? Ela é gigante, gente. Gigante mesmo. Tá? E aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui assim. Aqui, deixa eu botar bem no meio aqui. Aqui. Tá? Aqui está um sítio catalítico dela, ó. Aqui está uma molécula. Esse aqui é um análogo, né, do gliceraldeído 3-fosfato, que está ligado no sítio catalítico da rubisco. Tá? Não sei se vocês conseguiram ver aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo trocar a cor dele aqui. Botar um amarelo ali, só para vocês verem. Ó, aqui, ó. Bem no meio aqui, em amarelo. Tá? Aqui tá. Aqui é um dos sítios catalíticos dela. Tá? Ela tem vários sítios catalíticos. Aqui em cima tem outro, ó. Aqui assim tem outro. Tá? E cada subunidade ali tem os sítios catalíticos para fazer toda aquela reação. Tá? Só que tem um detalhe interessante. Essa enzima aqui, ela tem uma baixa eficiência, que eu acabei de comentar para vocês. Por que, que ela tem uma baixa eficiência? Deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Tá? Pela seguinte razão. Tá? Olhem para essas duas moléculas aqui. O CO2, que é o substrato da rubisco, tá? Que é o substrato da rubisco, que é o que vai entrar no sítio catalítico dela para ser convertido em gliceraldeído 3-fosfato. E olhem a molécula de oxigênio, que está aqui embaixo, O2, que é gerado na fase luminosa da fotossíntese, lá naquela fase dependente de luz, lá no fotossistema 2, lembram? O fotossistema 2 está hidrolisando a água e liberando oxigênio. Olhem o formato da molécula de O2 e olhem o formato da molécula de CO2. O que vocês acham que pode acontecer com esta enzima aqui, nós tendo essas duas moléculas dentro do cloroplasto, tanto o CO2 quanto o oxigênio? O que pode acontecer com o sítio catalítico dessa enzima aqui? Vamos ver. Exatamente, Laura. Exatamente. O Vitor também respondeu. O oxigênio, gente, vai entrar no sítio catalítico da enzima. Ela se confunde porque as moléculas são muito parecidas. Ela não tem essa capacidade de discernir muito bem quando que é o CO2 e quando que é o O2. Então, o O2 entra no sítio catalítico. E aí a enzima não consegue funcionar. E aí temos um problema de eficiência. Eficiência por quê? Porque essa enzima está num ambiente que tem uma mistura dos dois gases, do CO2 e do oxigênio. O CO2, que é o que ela precisa para fixar e converter ele em gliceraldeído 3-fosfato, né? E o oxigênio que está sendo produzido ali do ladinho, ali no fotossistema 2. O fotossistema 2 está fazendo o papel dele, está produzindo oxigênio, hidrolisando a água, removendo os elétrons da água para manter aquele fluxo de elétrons, que nós vimos ali na primeira parte da fotossíntese, e está produzindo oxigênio. E dane-se o restante. Só que esse oxigênio está interferindo no trabalho da rubisco, está alterando o trabalho dela e está fazendo, no final das contas, que ela tem uma baixa eficiência. Por quê? Porque ora vai entrar o oxigênio e ora vai entrar o CO2. E isso atrapalha a rubisco. E existe até um cálculo que mostra que para cada 3 CO2 que entram no sítio catalítico da rubisco, um oxigênio entra. Então é 3 para 1, né, gente? É 33% do todo. É muita coisa. Para cada 3 partes que entram, uma delas é oxigênio. Então, isso diminui muito a eficiência desta enzima. Isso é um problema.
A Laura comentou assim, principalmente sobre estresse hídrico. Com certeza, Laura, com certeza. Por que principalmente sobre estresse hídrico? Porque quando tu tem restrição hídrica, o que acontece com os estômatos? Fecham. Fecham. Exatamente. Ah. E aí o oxigênio fica preso lá dentro. Ah. Esse oxigênio não sai de dentro da folha. Ele fica preso lá dentro, fica preso dentro do cloroplasto. E aí a eficiência da rubisco cai mais ainda. Tá? Então, estresse hídrico é um outro problema. Mas além do estresse hídrico, tem uma outra questão importante. Tá? A eficiência da rubisco cai mais ainda com a temperatura. Se nós tivermos temperaturas mais altas, mais elevadas, tá? Como no verão, por exemplo, tá? A eficiência dela cai mais ainda do que esse 3:1 aqui. Tá? Fica quase 1:1. Tá? Então, isso é um horror. Para a planta, é um horror. Tá? E esse processo de entrada do oxigênio na rubisco e não de CO2, nós chamamos isso de fotorrespiração. Tá? E essa fotorrespiração impede que a planta sintetize gliceraldeído transfosfato, ou seja, que ela fixe o CO2. Tá? E aí, gente, nós temos um problema. Como é que plantas que são, ou vamos pensar assim, culturas que são produzidas na região tropical, né, entre os trópicos aí, que geralmente são submetidas a temperaturas mais altas, como é que essas plantas se viram com esse problema? Ah, isso é um problema sério. Como é que essas plantas deram um jeito nesse problema? Como é que elas, digamos assim, durante a evolução, conseguiram driblar esse problema da fotorrespiração aqui? Criando uma nova forma, uma nova maneira de fixar o CO2, que é o que vocês conhecem por metabolismo C4. O C4, gente, é a forma, o metabolismo, é a maneira como essa planta faz a fotossíntese. É diferente disso que eu acabei de mostrar para vocês. Esse metabolismo fotossintético, o ciclo de Calvin, na forma como eu apresentei para vocês, é de uma planta C3. É uma planta C3. Ela faz exatamente naqueles 3 estágios aqui. Opa, agora eu passei um monte aqui. Deixa eu sair e voltar para o próximo slide. Aqui. Tá. Então, esses 3 estágios aqui, clássicos, que eu mostrei para vocês, são de uma planta C3, que tem a rubisco com baixa eficiência, com tudo que a gente comentou. Então, já numa planta C4, esse ciclo de Calvin ele acontece com umas leves modificações, justamente para driblar esse problema da rubisco de ser, de possuir uma baixa eficiência, tá? Muito bem, deixa eu clicar aqui tudo de novo. Então, como é que essas plantas tropicais driblaram esse problema da fotorrespiração? Criando um novo tipo de metabolismo fotossintético, que é o que vocês conhecem por metabolismo C4 e CAN. O CAN também é uma forma de driblar essa fotorrespiração. Então, vamos ver. Aqui eu tenho alguns exemplos de algumas plantas que têm metabolismo C3. Então, aqui a soja, que faz muita fotorrespiração. E algumas culturas aqui, C4. Por exemplo, milho, sorgo, cana. Todas essas plantas têm esse metabolismo fotossintético denominado de metabolismo C4. E o exemplo aqui das plantas de metabolismo CAN, aqui são aquelas suculentas que a gente compra para enfeitar a casa, mas, por exemplo, o abacaxi é CAN, então a cultura do abacaxi é basicamente metabolismo CAN. Então essas plantas aqui do grupo C4 e CAN, elas contornaram esse problema da fotorrespiração.
Eles mudaram o metabolismo fotossintético, se adaptaram a esse novo metabolismo, tá? Para evitar justamente esse mecanismo de fotorrespiração. Tá? Justamente porque essas plantas que estão aqui, gente, essas culturas que vocês estão vendo aqui, a maior parte delas são de trópicos, né? São plantas tropicais, que estão expostas a uma temperatura muito alta. Tá? Então, elas têm que achar uma maneira de driblar esse metabolismo. Tá? Muito bem, então vamos lá, vamos dar uma discutidinha, né, como é que é esse metabolismo C4 e esse metabolismo CAM. Tá? Para a gente poder entender um pouco desse metabolismo C4, nós precisamos voltar de novo, tá? E comparar a anatomia foliar de uma planta C3 e a anatomia foliar de uma planta C4. Tá? Então aqui vocês já conseguem perceber, só olhando esses dois slides aqui, tá? Essas duas imagens aqui, vocês já conseguem perceber a diferença da organização, né, estrutural, né, da folha de uma C13 e de uma C4. A C4 tem essas estruturas características aqui, tá? De tempos em tempos, né, de espaçadas ao longo da folha, que nós chamamos aqui, então, né, de bainha, tá? Bainha crans. Tá? E essa bainha aqui, ela tem uma organização estrutural muito própria, muito característica. Tá? Já a C3 a gente não vê isso. Tá? A gente não vê essa organização em forma de bainha. Tá? Outra coisa interessante também na planta C4, né? Nós temos estômatos na parte inferior da folha, tá? E nós temos estômatos na parte superior da folha também. Tá? Então, os gases entram pelos dois lados da folha, tá? Pela face adaxial e pela face abaxial, as duas. Tá? E os vasos condutores estão sempre no centro desta bainha aqui. Né? A gente não tem vasos condutores nessa parte do mesófilo da folha aqui, né? No meio da folha. Os vasos condutores estão sempre no centro dessa bainha. Tá? Então, isso são algumas características, né, que essas plantas C4 apresentam. E a última característica, e mais evidente, tá, é que essas células da bainha aqui, essas células que vocês estão vendo aqui, o cloroplasto delas é muito grande. Tá? É um cloroplasto gigantão, assim, né? Ele é diferente do cloroplasto das células do mesófilo. Tá? São cloroplastos diferentes. Tá? Justamente por quê? Porque o metabolismo fotossintético dessa planta C4 vai ser alterado. E aí nós precisamos de toda essa organização anatômica aqui para poder fazer com que esse metabolismo aconteça. Tá? Entenderam por enquanto, gente? Uma pergunta, por favor, escrevam no chat ou me perguntem pelo microfone. Tá? Muito bem. Então vamos dar uma olhada nessas bainhas, né? O que são essas bainhas, como é que elas estão organizadas, quais são as diferenças ali nas células, tá? Então vamos pegar aqui em maior aumento, tá? Nós podemos ver tranquilamente aqui que nós temos as células dos feixes vasculares, xilema e floema, tá? E em volta aqui dessas células dos feixes vasculares, nós temos o que nós chamamos aqui células da bainha, que circundam toda essa bainha aqui, e aí nós podemos notar esses cloroplastos maiores aqui, que são característicos das células da bainha, e no entorno aqui das células da bainha, nós temos as células do mesófilo, tá? Estômatos na parte superior da folha, estômatos na parte inferior, tá? E essa estrutura em bainha se repete ao longo, né, de toda a folha, ao longo de todos os feixes vasculares, tá? Muito bem. Vamos pegar em maior aumento aqui, essa imagem aqui, onde nós vamos destacar aqui exatamente o ponto de contato entre uma célula da bainha, que são essas células azuis aqui que vocês estão vendo, tá? Aqui, aqui, aqui e aqui. Os feixes vasculares estão aqui no meio, tá? E as células do mesófilo, que são essas células que estão aqui. Se a gente pegar este quadradinho aqui e colocar em maior aumento, tá? E fazer uma microscopia eletrônica desse quadradinho, nós podemos notar que os cloroplastos das células do mesófilo são diferentes dos cloroplastos das células da bainha. Tá?
Esses cloroplastos aqui da célula do mesófilo, eles possuem aquela estrutura toda que a gente comentou antes, né? A membrana tilacoide, formando os grânulos, né? Tudo bonitinho. Já os cloroplastos das células da bainha, tá? Não possuem grânulos. Eles têm a membrana tilacoide aqui, que vocês estão vendo aqui no meio, ó, tá? Aqui está um cloroplasto, aqui está a estrutura dele, tá? Aqui está o outro cloroplasto da célula do mesófilo, mas aqui você só vê as linhas, tá? Vocês não veem os grânulos, não tem aquela estrutura na forma de grano nas células da bainha, tá? Só tem nos cloroplastos da célula do mesófilo. Se eu colocar em maior aumento, aqui a gente consegue ver perfeitamente, ó, cloroplasto da célula do mesófilo, perfeito, né? Aquele cloroplasto com grano, com as membranas tilacoides, né? E aqui o cloroplasto das células da bainha, praticamente liso, sem nenhum grano, não tem grano, tem a membrana tilacoide, mas não tem grano, tá? Não tem essa estrutura aqui em forma de grano, tá? Deixa eu perguntar para vocês, qual desses dois cloroplastos aqui, os cloroplastos da célula do mesófilo ou das células da bainha, que faz as reações da fotossíntese dependente de luz? Qual dos dois vocês chutariam? Este de cima aqui ou este de baixo, que seria responsável pelas reações dependentes de luz? Mesófilo. Do mesófilo. Por que, Laura? O cérebro tá off hoje, mas eu sei que é do mesófilo. A Mariana respondeu do mesófilo. E aí, Mariana, por quê? Por que tu acha que é essa aqui? Vamos pensar na aula anterior. Aonde que estão lá o fotossistema 2, o citocromo B6F, fotossistema 1, a NADPH redutase? Exatamente, eles estão nos grânulos. Todas essas enzimas estão nos grânulos. Tá? Se aqui não tem grânulo, não tem essas enzimas. Tá? Essas enzimas não estão ali. Elas não estão presentes. Tá? Então, só estes cloroplastos aqui das células do mesófilo é que são capazes de fazer a primeira etapa da fotossíntese, que são as reações dependentes de luz. Tá? Aonde que vocês imaginam, então, que vai acontecer o ciclo de Calvin? Já que o ciclo de Calvin não depende, tá? Ele não, desculpa, a palavra está errada. Ele não usa as enzimas, tá, da fase luminosa. O ciclo de Calvin, tá, usa a rubisco e as outras coisas mais. Tá? Em qual desses cloroplastos aqui vocês imaginam que o ciclo de Calvin vai acontecer? A Laura comentou aqui, o Vitor, a Mariana, na bainha. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, o ciclo de Calvin, gente, vai acontecer aqui, nas células da bainha. E a etapa dependente de luz nas células do mesófilo. Como essas células são duas células separadas, elas estão uma em contato com a outra, mas elas são separadas, o que acabou de acontecer? Uma separação do local que produz oxigênio e do local que consome CO2. Tá? Não sei se vocês conseguiram se dar conta disso. Tá? O local que produz oxigênio, que é a etapa dependente de luz da fotossíntese, não é na mesma célula que acontece a fixação do CO2. E aí a gente consegue separar espacialmente os dois processos. Tá? A rubisco que está nestas células da bainha não entra mais em contato com o oxigênio, porque o oxigênio agora está na outra célula, está na célula vizinha. Tá? Está na célula vizinha. Tá? Então, esses processos estão separados, tá? Espacialmente. Tá? Então, a rubisco não entra mais em contato com o oxigênio. Tá? Ela está em contato somente com o CO2. Tá? Somente com o CO2. Tá?
Já a célula do mesófilo, tá? Que é onde está sendo produzido o oxigênio, tá? Ela vai liberar esse oxigênio diretamente aqui para o mesófilo da folha e esse oxigênio vai sair, então, pelos estômatos. Exatamente, Vitor. Tá? Nas células da bainha, não tem nenhuma enzima da fase dependente de luz. Tá? Aqui dentro desses cloroplastos só tem as enzimas do ciclo de Calvin. Tá? Do ciclo de Calvin, da etapa de fixação do CO2. Tá? Todas as enzimas da fase dependente de luz estão aqui no mesófilo. Tá? Beleza? Muito bem, então. Aqui tem exatamente o que eu acabei de dizer para vocês aqui, tá? Tá resumidinho aqui nesses três itens aqui, tá? Bom, de qualquer maneira, tá? Nós temos um problema, tá? Esse arranjo, né, das células do mesófilo fazerem uma etapa da fotossíntese e as células da bainha fazerem a outra etapa da fotossíntese, cria um pequeno problema, tá? Um pequeno problema, que é o seguinte: o NADPH e o ATP produzidos na primeira etapa da fotossíntese, eles têm que chegar nas células da bainha. Eles têm que saírem das células do mesófilo e irem para a célula da bainha. Tá? Tem que ter uma comunicação entre essas células. Então, vamos lá. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Tá? Aqui eu tenho a célula do mesófilo, tá? Que está fazendo a etapa dependente de luz da fotossíntese, produzindo um monte de NADPH, tá? E um monte de ATP. O CO2 vai ter que passar por essa célula aqui, gente, porque essa célula é a célula do mesófilo. Esse CO2 não vai chegar na célula da bainha, tá? Porque é o mesófilo que está em contato com o ar que está vindo que está entrando pelos estômatos. Tá? Então, o CO2 vai ter que passar por essa célula. O que esta célula faz? Ela transforma o CO2 em bicarbonato, tá? Pega esse CO2 aqui e transforma em HCO3-, tá? E dentro dessa célula do mesófilo, esse bicarbonato, este carbono aqui, reage com um composto que já existe dentro. Sobre esse bicarbonato. Opa, desculpa, gente. A minha. O que houve aqui? Estão me enxergando? Que deu pane aqui nos meus monitores. Tá, voltou. Agora voltou. Acho que eu bati no. Eu fui desligar o meu celular aqui, que entrou a Siri aqui. E acho que agora... Estamos escutando? Acho que agora eu voltei. Bati no cabo e voltei. Tá. Estão vendo o slide? Sim. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Então, esse CO2 ele precisa passar pela célula do mesófilo para chegar na célula da bainha. Como é que se faz isso? Esse CO2 é convertido em bicarbonato pela célula do mesófilo. Tá? Dentro da célula do mesófilo tem um composto aqui chamado fosfenol piruvato, tá? Que vai ser convertido junto com esse bicarbonato aqui numa molécula de oxalacetato. E aí que entra o nome C4. Tá? Por quê, gente? O fosfenol piruvato tem 3 carbonos. Quando ele se combina com esse bicarbonato aqui, ele forma uma molécula de 4 carbonos, chamado oxalacetato. Tá? E por isso que esse tipo de metabolismo aqui se chama metabolismo C4. Porque o CO2 agora, ele vai passar primeiro por uma molécula de 4 carbonos. Por isso, 4 carbonos aqui, C4. Tá? É daí que vem o nome, tá, do metabolismo. Muito bem, o acetato, então, vai ser convertido a malato, tá, aqui dentro da célula do mesófilo. E este malato, então, para poder ser produzido, vai consumir um NADPH, que foi produzido, né, na fase dependente de luz da fotossíntese.
Esse malato, gente, vai ser transferido para as células da bainha, tá? Agora deu aqui. Vai ser transferido para as células da bainha, tá? E lá nas células da bainha, este malato libera o CO2 que ele está trazendo, que ele está carregando, né? Libera o CO2 e ressintetiza o NADPH, que vai ser necessário, então, para o ciclo de Calvin, para transformar este CO2 em gliceraldeído 3-fosfato. Tá? E o que sobra aqui do malato sem o CO2 é uma molécula que nós chamamos de piruvato, que vai voltar para a célula do mesófilo, vai voltar a ser fosfenolpiruvato e vai iniciar tudo de novo. Tá? Então, agora nós conseguimos separar, tá, essas duas etapas da fotossíntese. Uma etapa dependente de luz acontecendo nas células do mesófilo e a etapa não dependente de luz, que é o ciclo de Calvin, acontecendo nas células da bainha. Tá? Acontecendo nas células da bainha. E como é que isso é possível, gente? Isso é possível, né, graças a essas comunicações que existem entre uma célula aqui, que é a célula do mesófilo, e a outra célula, que é a célula da bainha. Essas comunicações que comunicam um citoplasma com o outro. Tá? Essas comunicações, vocês devem ter aprendido lá em botânica como plasmodesmos ou plasmodesmas, né? Tanto faz. Lembram disso? Isso aqui é uma microscopia eletrônica, justamente dessa região aqui, né, que é a membrana. Aqui estaria a membrana da célula do mesófilo, aqui embaixo estaria a membrana da célula da bainha, aqui estaria a parede vegetal, e no meio nós temos esses poros, né, essas comunicações que permitem a passagem de substância, tá, de um citoplasma para o outro. Tá? Exatamente, Mariana, tá? De pontuações, tá? Porque se a gente for olhar isso em menor aumento, parece um monte de pontinhos na membrana, né, na parede vegetal, desculpa, dessas células. Tá? E, na verdade, são esses vasos comunicantes, né, que permitem, então, que essas plantas dividam o metabolismo fotossintético em duas regiões, tá, diferentes. Tá? Elas dividam espacialmente, né, essa fotossíntese, aonde a fase dependente de luz está acontecendo nesta célula aqui e o ciclo de Calvin nessa outra aqui. E isso só é possível, né, graças a essa modificação no metabolismo aqui, ó, nessa pequena, né, nesse pequeno ciclozinho aqui que envolve a síntese de oxalacetato e posteriormente malato. O malato é transportado para a célula da bainha, libera o CO2, vira piruvato, né? Volta a ter 3 carbonos aqui de novo. O piruvato retorna para a célula do mesófilo, é convertido a fosfenolpiruvato às custas de ATP, que está sendo produzido ali pelas reações dependentes de luz, e aí volta a ser oxalacetato e volta para cá de novo. E o ciclo se mantém. Tá? Fica isso girando, girando, girando e abastecendo a célula da bainha aqui, tá? com CO2, permitindo então que o ciclo de Calvin aconteça ininterruptamente. Tá? Isto evita, tá, aquele fenômeno que nós chamamos de fotorrespiração. Por quê, gente? Porque a rubisco, que está aqui, ela, está aqui o nome dela, tá? A rubisco vai estar numa célula aqui que não tem contato com o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio está sendo produzido nos cloroplastos desta célula aqui. E está sendo liberado, então, por mesófilo aqui da folha e vai sair lá nos cloroplastos. Cloroplastos não. Nos estômatos, tá? Entenderam? Ficou claro? Mais ou menos? Perguntas? Ok, gente? Muito bem. Então, nas plantas C4, tá? Ou as plantas C4, elas separam espacialmente
a fixação de CO2 e a fase luminosa, tá? Por que espacialmente? Porque são em células diferentes, tá? Uma etapa acontece numa célula e a outra etapa acontece na outra célula, tá? Mas isso tudo está acontecendo ao longo do dia, ao longo do período, tá? O fotoperíodo da planta, ao longo do período de incidência luminosa, tá? As duas células estão trabalhando, tá? Até porque tem uma outra questão que eu acabei não comentando para vocês, que as células da bainha são as células que estão em contato com os vasos condutores, tá? Então, a água necessária para a célula do mesófilo, tá, poder fazer a etapa dependente de luz da fotossíntese, vai ter que passar pelas células da bainha, tá, passar pelos plasmodesmas aqui e entrar nas células do mesófilo. Tá? Então, tem todo esse... Por isso que é uma divisão espacial. Tá? Ela não é temporal, ela não é ao longo do tempo, ela é espacial, é no espaço. São em células diferentes, tá? Beleza? Muito bem. Esse metabolismo C4, gente, ele evoluiu um pouco mais em algumas plantas que são muito bem adaptadas a regiões áridas, né? A regiões que têm uma baixa disponibilidade de água no solo, que é o que nós chamamos, então, de metabolismo CAM. Tá? O processo no metabolismo CAM é exatamente igual ao metabolismo C4. Tá? Só que essas plantas, além de separar espacialmente, ou seja, isto aqui acontece numa célula e isto aqui acontece em outra célula, elas separam isso ao longo do dia. Tá? Ao longo do dia. Tá? Tem processos que vão acontecer durante a noite e tem processos que vão acontecer durante o dia. Tá? Por exemplo, as células do mesófilo vão captar CO2 e fixar esse CO2 na forma de oxalacetato durante a noite. Tá? Por quê? Porque como essas plantas são de regiões áridas, na sua grande maioria, se elas abrirem os estômatos durante o dia, elas vão perder muita água por transpiração. Então, durante o dia, elas fecham os estômatos. Se elas fecham os estômatos, não tem como o CO2 entrar nessa folha, porque o estômago está fechado. Então, somente à noite, quando a temperatura é mais baixa e a perda de água por transpiração é menor, essa planta abre o estômago e capta a maior quantidade de CO2 possível. E aí fica, né, com aqueles espaços ali no mesófilo foliar, né, aqueles espaços todos preenchidos por CO2. Tá? Aí amanhece com a luz do dia. Essa planta, então, vai começar a fazer a fase dependente de luz da fotossíntese, produzir NADPH, produzir ATP, e aí este CO2 vai começar a ser convertido em oxalacetato e transferido, então, para as células da bainha, para, então, ocorrer a conversão desse CO2 em gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Então, o restante do processo vai acontecer durante o dia. Tá? Vai acontecer durante o dia. Parte dele ocorre à noite e parte dele ocorre durante o dia. Então, essas plantas de metabolismo CAM, elas não separam espacialmente, né, a fotossíntese, mas elas separam espacialmente e temporalmente a fotossíntese. Tá? Esses dois processos acontecem de forma espacial e temporalmente separados. Tá? O metabolismo é o mesmo. A única questão é essa divisão do noite e dia. Tá? Do noite e dia. Tá? Compreenderam, gente? Ficou claro? Sim? Muito bem. Então, para encerrar, né, essa segunda etapa da fotossíntese, que é a fase de fixação do CO2, tá? Aqui tem uma tabelinha, tá,
comparando as células do mesófilo e as células da bainha. Tudo que está nessa tabela aqui eu fui comentando ao longo da aula. Tá? Então, as células do mesófilo têm cloroplastos, são menores, tá? São cloroplastos que têm grânulo. As células da bainha, os cloroplastos são maiores e não têm grânulo. Tá? As células do mesófilo possuem uma parede celular delgada, justamente para permitir a passagem dos gases. As células da bainha não são tão delgadas assim suas paredes, né? Os vacúolos das células do mesófilo são maiores, já os vacúolos das células da bainha são menores. Por quê, gente? Tá? Qual das células que está em contato diretamente com os vasos condutores? É as células da bainha. Então, elas têm oferta de água muito mais fácil do que as células do mesófilo. Então, as células do mesófilo precisam acumular grandes quantidades de água no seu interior, por isso que os vacúolos são maiores. Tá? As células do mesófilo, os cloroplastos aqui são arranjados de forma randômica. Tá? Aqui na bainha, eles já são arranjados de forma centrífuga, né? Na periferia da célula. Por que aqui é randômico? Para poder pegar a maior incidência de luz possível, tá? Que não seria possível se fossem arranjados nessa forma aqui centrífuga. Tá? Aqui os cloroplastos possuem membranas tilacoides granais, né, com grânulo. Aqui é agranal, né, não tem grânulo. Aqui as reações da fotossíntese são predominantemente as reações dependentes de luz. Tá? Aqui são as reações do ciclo de Calvin. Tá? Aqui tem grandes quantidades de ATP e NADPH. Aqui tem baixas quantidades de ATP e NADPH. Tá? As células do mesófilo têm grandes quantidades de oxigênio, justamente porque é ali que está ocorrendo as reações da fase dependente de luz. Tá? As células da bainha quase não têm oxigênio, é zero, praticamente para não interferir na rubisco. Tá? Nas células do mesófilo, praticamente não há, né, fixação de CO2 ali, apenas a conversão de CO2 em oxalacetato, né, nas células C4 e CAM. Tá? Já nas células da bainha, a fixação de CO2 é onde exatamente ocorre, tá? Por ter uma alta presença da rubisco, tá? Que está aqui nesse penúltima linha. Tá? E aqui, praticamente nas células do mesófilo, não são encontrados grânulos de amido. Tá? Já nas células da bainha, a gente tem uma abundância muito grande de grânulos de amido. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Nessa imagem aqui que a gente tem as células da bainha, esses pontos brancos aqui, isso aqui é amido. Tá? Isso aqui são grânulos de amido que estão disponíveis, tá? Ou sendo acumulados ali dentro desses cloroplastos. Tá? Muito bem. Depois de toda essa explicação sobre diferenças de planta C3, C4, CAM, tá? Se nós retornarmos ao grande objetivo da fotossíntese, que é permitir que a planta absorva CO2 do ambiente e fixe esse CO2 numa molécula de 3 carbonos, né, num carboidrato de 3 carbonos, que é o gliceraldeído 3-fosfato, surge uma pergunta disso tudo. Qual é o destino deste gliceraldeído 3-fosfato? Para onde que ele vai, né? O que acontece com ele? Então, os grandes destinos desse gliceraldeído 3-fosfato são dois. O primeiro grande destino desse gliceraldeído 3-fosfato é justamente a síntese de carboidratos, por exemplo, glicose, e a síntese de outras biomoléculas. Não esqueçam, gente, da seguinte questão. Todas as moléculas orgânicas presentes dentro de um organismo fotossintetizante têm origem nesse gliceraldeído aqui. Tá? Esse gliceraldeído 3-fosfato vai dar origem a todas as outras moléculas orgânicas que nós vamos encontrar dentro de um organismo fotossintetizante. Tá? Então, o ponto de partida da síntese de todas as moléculas orgânicas de uma planta, de uma cultura, por exemplo, é justamente o ciclo de Calvin, onde o CO2
é convertido a gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Então, esse gliceraldeído 3-fosfato, uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, sai do ciclo de Calvin. Tá? E qual é o destino desse gliceraldeído 3-fosfato? Vamos ver agora. Um desses destinos é a síntese de amido. Tá? Para que ocorra a síntese de amido, nós precisamos de 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, ou seja, que esse ciclo de Calvin aqui dê 2 voltas completas e produza 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, uma em cada volta. E aí, então, o cloroplasto vai juntar um gliceraldeído 3-fosfato, o outro vai ser convertido neste outro carboidrato aqui, denominado de hidroxiacetona fosfato, e na reação seguinte, vai ocorrer a fusão desse gliceraldeído 3-fosfato com a de hidroxiacetona fosfato. Está aqui as 2 moléculazinhas aqui, ó. Essa, o gliceraldeído com 3 carbonos, a de hidroxiacetona com 3 carbonos também. Tá? Quando ocorre a fusão, nós vamos formar aqui uma molécula de 6 carbonos, um carboidrato de 6 carbonos, que é a frutose. Como ela está carregando 2 fosfatos aqui, nós chamamos ela de frutose 1,6-bifosfato. Tá? Aqui tem um erro, tá, gente? Vou ressaltar para vocês. Aqui é bifosfato, tá? Não é bifosfatase como está aqui. O Lehninger aqui, ó, copiou o nome da enzima e colocou aqui também, tá? Aqui é bifosfato. Tá? Aqui é o substrato dela. Aqui é a enzima, tá? Eles copiaram o nome da enzima e puseram aqui também. Tá? Muito bem, então o que vai acontecer com essa frutose agora? O cloroplasto vai começar a juntar uma frutose com outra frutose, com outra frutose, com outra frutose, vai transformar essas frutoses todas em glicose e vai juntar todas essas glicoses para formar amido. Tá? E aí o amido vai ser uma das primeiras biomoléculas sintetizadas. É um carboidrato e é uma biomolécula. Tá? Então o amido vai ser uma das primeiras biomoléculas sintetizadas no interior do cloroplasto, a partir, então, do gliceraldeído 3-fosfato, que foi sintetizado no ciclo de Krebs, tá? A partir da fixação do CO2. Tá? O outro destino desses gliceraldeídos 3-fosfatos é serem transportados, então, tá? Para fora do cloroplasto. Então, tem um transportador aqui, uma proteína, que vai levar essa de hidroxiacetona fosfato e esse gliceraldeído para fora do cloroplasto. E lá no lado de fora do cloroplasto, essa de hidroxiacetona e esse gliceraldeído vão ser unidos, condensados novamente, né? Vai ter uma fusão aqui, formando frutose 1,6-bifosfato. Essa frutose vai ser convertida em frutose 6-fosfato, exatamente como aconteceu aqui dentro. Só que essa frutose agora vai ser convertida num outro carboidrato denominado sacarose. Tá? O amido aqui é armazenamento, gente, é reserva. Tá? A sacarose, diferente do amido, não é reserva. Essa sacarose, ela vai ser transportada pelo floema, pelos vasos condutores, para os tecidos não fotossintetizantes. Tá? Aqueles tecidos que não fazem fotossíntese também estão precisando de energia. Tá? Só que eles não conseguem obter isso da fotossíntese. Então, quem é que vai fornecer energia para esses tecidos? A sacarose. Este carboidrato aqui, sintetizado lá na folha. Então, vamos pensar na seguinte situação. Tá? As células da raiz estão transportando água. E para transportar água, estão gastando energia. E então, elas precisam de energia. Quem é que vai fornecer energia para essas células da raiz? A frutose que foi produzida lá em cima na folha, tá? Lá na parte superior da planta. Tá? Então, a frutose que foi produzida na fotossíntese, a partir destas vias todas aqui que eu mostrei para vocês, vai descer pelo floema e vai chegar até as células da raiz. E lá na raiz vai ser utilizada, então, como fonte de energia. Tá? Como fonte de energia. Tá? Muito bem. E o último destino desses do gliceraldeído 3-fosfato, da dihidroxiacetona fosfato, tá?
é a síntese de outras biomoléculas, como, por exemplo, nucleotídeos, aminoácidos e lipídios. Tá? Essas 3 biomoléculas aqui também vão ser sintetizadas a partir, né, desses compostos de 3 carbonos aqui sintetizados, né, na fotossíntese. Tá? Muito bem. Tá? Tanto o amido quanto a sacarose podem ser utilizados pelos tecidos não fotossintetizantes como fonte de energia. Tá? E como que a planta utiliza tanto o amido quanto a sacarose como fonte de energia é o que nós vamos ver na semana que vem. Tá? Quando nós começarmos a discutir uma outra via metabólica denominada respiração celular. Tá? A respiração celular nada mais é do que a utilização desses carboidratos aqui, ou do amido, ou da sacarose, para obtenção de energia pela planta ou por um outro organismo não fotossintetizante que foi, digamos assim, ingerido por essa planta que foi ingerida por esse organismo. Muito bem. A Mariana perguntou ali, no caso da batata, né, o armazenamento de amido é utilizado pela própria planta? Sim, Mariana, num caso especial. Que caso seria esse? Quando a gente planta a batata para gerar um novo pé de batata. Tá? A batata, na verdade, né, que a gente colhe, que é uma tuberosa, quando tu coloca ela no solo, ela vai dar origem a uma outra planta. E essa reserva de amido vai ser utilizada justamente para esse processo de germinação. Tá? Às vezes a gente tem aquelas situações em que a batata germina dentro da própria geladeira, né? Começa a aparecer um broto verde do lado, assim. Tá? Então, esse amido que está ali armazenado na batata vai ser utilizado como fonte de energia e também, né, como substrato para síntese de nucleotídeos, aminoácidos e lipídios que essa planta que está nascendo ali, que está brotando, vai precisar. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Tu deu o exemplo da batata, mas podemos pegar o exemplo do trigo, do milho. Tá? Quando a gente planta o trigo, planta o milho, da onde que essa semente retira toda a energia necessária para sintetizar essa nova planta, tá? E da onde que ela retira os substratos necessários para poder formar essa nova planta, tá? Das reservas, desse amido armazenado ali, tá? Desse amido armazenado. Então, esse amido aqui vai ser degradado, tá? Ele vai sofrer exatamente o caminho inverso que vocês estão vendo aqui, tá? O amido vai virar frutose, 6-fosfato, depois vai virar frutose 1,6-bifosfato, que vai ser quebrado em gliceraldeído e dihidroxiacetona, vai ser transportado para fora, né, desse caso aqui do amiloplasto, né, que é o cloroplasto que armazena amido, e aí então essas 2 moléculas aqui vão dar origem a nucleotídeos, aminoácidos e lipídios nessa planta que está germinando, tá?